Bom dia a todos. Que a doce paz de nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, sobretudo nesse dia que comemoramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Decidimos fazer essa apresentação movidos, sobretudo, por um sentimento profundo de gratidão, de muito amor, de muito carinho por tudo aquilo que Jesus tem nos concedido ao longo desses milênios. Para iniciar, nós vamos ler um trecho do seu Evangelho, lá no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão. E depois virás fazer a tua oferta. E nós temos o comentário de Kardec. Quando Jesus disse: vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras ao costume do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Então, caros irmãos, hoje é um dia que nós, espíritas, que temos aí ao longo dos anos, sendo alimentados pela orientação dos espíritos da codificação, sendo instruídos e sendo alimentados do amor de Jesus por intermédio da presença, do carinho, da assistência, da espiritualidade maior, com as duas palavras sublimes que vêm abrir as portas do nosso entendimento acerca da nossa origem divina, que é o amor e a reencarnação. Hoje, nós que já adentramos a esse portal de luz, de entendimento superior, não estamos tristes, não estamos comemorando, não estamos relembrando morte, mas nós estamos celebrando a vida. Não a vida como a maioria de nós no plano físico a entendemos, mas a vida como Jesus veio nos apresentar. A vida é plena, a vida é eterna, a vida espiritual. Então hoje nós temos conosco um Cristo, um Jesus, Cristo,
vivo, mais vivo do que nunca. É um trabalho hercúleo de nossas almas que já peregrinamos no mundo por muitas encarnações e nelas aprendendo a nos curvar perante a cruz. Um símbolo do sacrifício. É um trabalho mental, espiritual que cada um de nós tem que realizar. Tirar o Cristo da cruz, vivo, e trazer para a nossa vida. Para a nossa vida mental, para a nossa vida emocional, para a nossa vida de relação. Então, a nossa intenção hoje é trazer elementos para que nós solidifiquemos essa ideia, essa realidade. Porque os espíritos, sejam eles quais sejam, somente têm acesso a nós na medida que nós lembremos deles, sintamos eles vivos junto conosco. Então, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vem falar da origem divina, sublime de Jesus. Quando ele escreve que Jesus operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. O seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Então nós precisamos incorporar em nossa personalidade imortal o amor divino. O amor que Jesus veio nos ensinar, veio nos exemplificar. Fala ainda Emmanuel sobre a vinda de Jesus. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Chave, meus irmãos, serve para quê? Abrir uma porta. Uma porta que dá condições de trânsito de fora para dentro e de dentro para fora. Nós somos criaturas imperfeitas, necessitamos do trânsito das informações, das orientações, de nós uns para com os outros, mas sobretudo de nós para com Deus e de Deus para conosco. Mas Deus, os espíritos superiores, não forçam a entrada. Então a chave que abre a porta do nosso entendimento é a humildade. É nós reconhecermos a nossa verdadeira e real estatura espiritual. Então ele diz que com o nascimento de Jesus aqui no mundo, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade, do amor a todos os corações. Somente um espírito puro, divino, teria esse poder. Interessante que Jesus não deixou uma linha escrita, registrada,
fisicamente, porque ele veio para os nossos espíritos imortais. Ele não veio para o corpo físico. Com todo respeito, com toda a deferência que nós devemos a tudo isso que Deus nos empresta, mas ele inscreveu essa lei de amor e de justiça no coração dos seus discípulos, daqueles que dele se aproximaram e recolheram toda aquela luz, reafirmando que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Ele, o Mestre, identificou-se como eu sou em várias situações. Nós colocamos algumas aqui. Eu sou a fonte de água viva, em João. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer, caros irmãos, de divino, de útil ao espírito imortal, porque Jesus veio nos ensinar como devemos sentir, pensar, fazer, realizar, para que tudo isso seja para nós de proveito eterno. Então, quando Jesus se identifica como eu sou, ali estava representando o ser crístico. O que significa Cristo? É uma palavra grega que em hebraico significa Messias, aquele que foi ungido por Deus. Quando, porém, por exemplo, responde aos guardas que vieram prendê-lo, sou eu. Eles perguntam, quem é Jesus de Nazaré? Ele fala, sou eu. Ali nós encontramos o Jesus de Nazaré, que seria erguido no madeiro. Então ali nós temos a personalidade individual de nosso Mestre. Aqui na Terra, naquela situação. Em todas as outras, ele se apresentou como Cristo, representante ungido por Deus. A maioria de nós aqui na Terra interpretamos esse período que se designa a paixão de Cristo como de sofrimento e de dor. Mas nós perguntamos hoje a todos vocês que nos escutam, será realmente nisso que devemos focar? Como espíritos eternos que somos? Não será no amor e nos ensinamentos que o Mestre nos ofereceu, como um caminho de elevação moral e espiritual? Ora, caros irmãos, só a presença física dele entre nós, seres nos primeiros estágios da evolução, já não serão a prova do seu imenso amor? São perguntas que nós precisamos fazer ao nosso coração. O que será importante
definitivamente importante para nós. Muitas coisas. Mas o que é necessário ao nosso espírito neste momento? Porque nós estamos passando por uma transformação física na Terra. Ela está acontecendo já há muito tempo. E vai chegar o momento em que aqueles espíritos, encarnados ou não, que mantiverem uma vibração, ou seja, uma frequência espiritual. Quando dizemos espiritual, é mental, emocional e física, muito baixa, esses espíritos não poderão, não conseguirão mais continuar dentro do planeta Terra, na sua atmosfera interior. Então, isso que já começou a acontecer é apenas um chamado. Quando nós incentivamos a prece, a oração, no momento da oração nós estamos elevando o nosso padrão vibratório inteiro. E esse padrão ele precisa se manter nesse nível. Não é apenas para nós conseguirmos passar por essa turbulência. É para nós mantermos a nossa vibração elevada. Nós precisamos demonstrar para a providência divina, nós precisamos estar nessa condição para continuar no planeta. Então, caros irmãos, sem nenhum alarde, esperemos que outros eventos vão acontecer. E nós precisamos divulgar isso, nós precisamos conversar com os nossos entes queridos que ainda não são simpáticos à mensagem do Espiritismo, que redivive o chamado de Jesus. É uma coisa muito urgente. Então, a época de Jesus, para que nós possamos contextualizar, compreender bem o que ocorreu, ocorreram fatos que antecederam esse período que nós denominamos a paixão. O primeiro deles, muito importante, foi ele que precipitou a ira dos fariseus, dos sacerdotes, que foi a ressurreição de Lázaro. Nós vamos ler o texto evangélico, porque é muito interessante. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Todas as vezes que Jesus chegava naquela aldeia de Betânia, ele ficava na casa de quem? Lázaro, Maria e Marta. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Ora, Jesus tinha que falar para ela que ele ia ressuscitar, porque ela já estava falando que ele tinha morrido, né? Então, ele não podia discordar dela. Porque naquela época, quando o coração parava, era a morte.
Nós sabemos hoje da catalepsia, aonde o coração ele não para. A questão é que, com exame clínico, ou seja, físico, nós não conseguimos identificar as batidas do coração. Naquela época não tinha outros tipos de exame, né? Então ele foi considerado realmente como morto. Continuando esse texto, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. Quer dizer, fisicamente ele foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe, Senhor, disse Jesus, desculpe, tirai a pedra. A Marta, irmã do defunto, isso está aqui no texto do Evangelho, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Essa Marta aqui é aquela mesma naquela passagem que Jesus estava lá rodeado, e ela preocupada com as coisas materiais, isso lá atrás, Lázaro vivo. Ela interrompeu a fala de Jesus, Maria estava aos pés dele, que era a irmã, e ela perguntou para Jesus, será que o senhor não acha que a Maria tem que me ajudar nos afazeres da casa? O que ela estava preocupada? Com arrumar comida para aquele monte de gente que estava lá em torno de Jesus, porque era um costume da época. Quando chegavam visitantes, a pessoa tinha que fazer parte de uma das refeições do dia. E ela estava atribulada, correndo para lá e para cá. E Maria lá, embevecida com os ensinos de Jesus. É essa. Ou seja, ela não aprendeu o que Jesus falou para ela. Ela ainda estava mais preocupada com as coisas materiais. Envolvida com essas coisas materiais. Bom, tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao seu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo isto, clamou com grande voz, quer dizer, alto, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Naquela época, eles enrolavam em panos. Não tinha, como temos hoje, o costume dos caixões que eram colocados na terra, eram colocados dentro de uma gruta, de uma caverna escavada na pedra, né? Que algumas famílias tinham, né? Isso era caro. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então, por esses versículos, nós compreendemos que a ressurreição de Lázaro ela foi realizada em 3 estágios. Atendendo ao aflitivo chamado das moças Maria e Marta, suas irmãs, que choravam o irmão morto, pronunciou as 3 frases que, segundo a elucidação espírita, indicam o lento despertar do espírito para as belezas da imortalidade. Primeiro, tirai a pedra. Olha, tirai a pedra. Pedra que nos impede de compreender, de ter acesso espiritual às coisas divinas. Lázaro, segundo ponto, Lázaro sai para fora. Quando nós conseguimos sair do nosso egoísmo, para ir ao encontro do que é divino. Desligai-o e deixai-o ir. Quando nós nos desamarramos daquilo que nos prende. É quando nós conseguimos tirar a capa velha e jogar fora.
Então, nós vemos nessa ressurreição de Lázaro uma oportunidade imensa de aprendizado espiritual, que nós precisamos aí compreender. Depois disso, vem a entrada triunfal em Jerusalém. Quando Jesus entra com os apóstolos e é aclamado, como rei. Depois disso, atendendo à lei judaica, Jesus, então, aproveitando a última ceia, a preparação, ele lava os pés dos discípulos. Um ato de humildade, já preparando a cada um deles. Eles não compreenderam. E por fim, a última ceia com os apóstolos. Nessa última ceia, nós temos várias instruções de Jesus aos discípulos. Ele explica a razão da sua saída do mundo. Nenhum deles compreendeu. Alguns nem ouviram, porque não queriam. Estavam focados no que eles pretendiam que Jesus fizesse para eles, como judeus. A promessa do Consolador também é nessa oportunidade. E fala sobre a união íntima entre Jesus e os crentes. Como que Jesus iria continuar com todos aqueles que fizessem a vontade de Deus. E por fim, ele faz uma bela oração pelos seus discípulos. Então, caros irmãos, isso tudo ocorrendo, nós sabemos que quando chegou o momento, ele chamou os discípulos para o Jardim das Oliveiras para esperar a hora, para sorver o cálice, para receber da humanidade aquilo que a humanidade tinha para oferecer. Já que ele tinha nos entregado tudo de bom, de luz, de amor, da espiritualidade maior. Intérprete, fiel, sublime, intenso de Deus, nosso Pai. E nós ficamos agora com essa passagem que Joana descreve, depois em que o seu corpo físico foi colocado no sepulcro, concedido por José de Arimateia, numa concessão que ele conseguiu devido ao seu prestígio junto a Pilatos. Então ele tinha esse túmulo. E Joana narra da seguinte maneira: Jesus retornou da sepultura em exuberante imortalidade, a fim de nos oferecer para sempre a certeza de que a existência corporal passa com brevidade, mas a vida infinita e grandiosa jamais se interromperá. Olha que beleza, que maravilha! Assim nós devemos nos sentir. Devemos valorizar a vida física? Sim, é aqui que nós burilamos, aprendemos, nos reencontramos com aqueles que necessitamos e que necessitam de nós. Mas continuamos espíritos eternos e assim devemos nos sentir. Para que não haja pedra entre nós e a providência divina, entre nós e os bons espíritos. Para que essa relação se intensifique, que é o que vai acontecer gradativamente, quando entrarmos nesse ciclo de regeneração. Espiritualizar-nos.
viver no corpo como espíritos imortais. Então, caros irmãos, queremos desejar um dia de reflexão sobre isso. E que nós possamos deixar os nossos corações livres para manifestar a gratidão a Deus, o agradecimento ao Pai Celestial, que nos concedeu Jesus como irmão maior. Nós vamos encerrar convidando a todos para orar conosco essa oração de Emmanuel a Jesus e a toda a espiritualidade. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos aos outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante. Nós te agradecemos pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade e consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e sempre. Muita paz, muita luz, muito amor no lar de cada um. Estejamos confiantes e certos de que Jesus está vivo e está conosco. Tenhamos essa convicção, essa certeza e essa boa vontade. Muita paz no coração de cada um, muita luz. Que o manto de nossa Mãe Maria Santíssima nos acoberte, nos complemente aquilo que falta em fé, resignação e obediência, hoje e sempre. Um bom dia a todos. Fiquem com Deus.